É difícil achar alguém que não goste de pão. Existe pão para várias ocasiões e que representam várias culturas. Tem o pão sírio, o pão australiano, ciabatta, focaccia, as receitas francesas de baguetes. E é mesmo da França que vem a inspiração para o nome do pão mais presente na mesa dos brasileiros, que é o pão francês ou pão de sal. Mas é fato que também estão cada vez mais comuns as receitas mais elaboradas de pães integrais, recheados, de fermentação natural, enfim. Na padaria a opção é o que não falta. Hoje a gente fala sobre isso e aprende a fazer um pão integral com castanhas. E a gente começa o caderno de receita de hoje com um alimento que é protagonista das manhãs de várias pessoas. E que dia que não começa especial com um pão quentinho na mesa? Para saber como ele é feito, eu vim aqui no Empório Santa Isabel. Então a gente está aqui com o Charles, que é padeiro no Empório Santa Isabel. Prazer vir aqui, Charles, conhecer você e eu trabalho um pouquinho daqui da padaria. Como é que você começou nessa profissão de padeiro? Isso vem de família, né, cara? Meu avô era padeiro, meu pai era padeiro, meu pai é padeiro, né? E entrei também. Então vem de família. Cresceu aprendendo a fazer pão. Isso, desde 7 anos de idade, dentro da padaria. Se a gente falar um pouquinho da rotina daqui dessa padaria, você tem noção de quantos pãezinhos sai por dia, quantos pães de sal? Pão francês sai na faixa de 3.500 pães por dia. Nossa, bastante coisa, hein? Bastante coisa. É o que mais sai mesmo? O pão francês é o carro-chefe, né, da casa. A receita vem de onde? A receita é antiga. Vem... Não sei te falar ao certo de onde que veio essa receita, que eu já aprendi ela assim, né? Então, muitos anos atrás. A receita é a mesma que seu avô fazia, que seu pai também faz? Sim, a mesma. A mesma receita. E o que mais que vocês fazem de pães aqui na padaria? Pães, a gente faz pães integral, pão australiano, brioche, rosca-flor, muita variedade de pão, mais de 50 tipos de pão. E como é que funciona com os pães? Tem tipo de pão que, sei lá, fica na moda e que às vezes as pessoas querem comprar mais, ou os mesmos tipos saem sempre o ano todo? Até aparece muita novidade, mas tem um pessoal mais tradicional que gosta sempre dos mesmos, né? Gosta muito de brioche, uns pãozinhos de coco molhadinho, entendeu? As rosquinhas goianas que chama. Então esses pães assim que sempre saem todo dia. O pessoal gosta bastante. E de novidade, o que tem de mais novo aqui na padaria que você gostaria de falar? De mais novo? O mais novo que a gente tem aqui é essas linhas integral agora. Linha integral que saiu agora, são bastante pães diferentes, né? Como eu te disse antes, é o pão australiano, pão integral, é o pão de grão, 8 grãos, por exemplo. 8 grãos quer ver, baguete clássica, pão italiano, entendeu? Então eles estão sempre inovando nesses pão. Italiano e australiano e integral. Os pães são comuns no mundo todo, mas os de cada lugar têm as suas singularidades e formas próprias de fabricação. Para conhecer mais sobre esses costumes, eu vim aqui na Compânio, criada por viajantes que adoram fazer pães e compartilhá-los. A Compânio começou há muito tempo, João, e talvez antes de ter começado assim como vocês veem, a gente começou, o embrião dela começou, no caso, comigo, com muitas viagens mundo afora, a começar pela Ásia, pela Europa, América do Sul, e comendo pães e compartilhando pães em volta de mesas diferentes. Na verdade, a gente então começou a viajar já com esse intuito, começando pela Ásia, e trouxemos aqui para Belo Horizonte esse tipo de panificação muito variado, realmente com técnicas muito diferentes. Então, principalmente as técnicas e as tradições, assim, a maneira como se comem esses pães, como se relacionam com esses pães, e não exatamente repeti-los aqui, mas muito nesses momentos encantadores que você tem comendo pães na Índia, por exemplo, ou comendo pães no Marrocos. Então todos esses momentos eram o que sempre nos encantou
E aí a gente, num certo momento, a gente organizou esse projeto, ficamos 6 meses fora organizando e fazendo existe um intercâmbio, né? Com muitos padeiros, sim, e é um intercâmbio com muitos padeiros amigos. Uma viagem na noite, né? Porque a gente ficava dentro das padarias, né? Ou na madrugada, né? E fazendo os pães juntos, né? Tendo essa vivência toda com lugares. E a gente começou a perceber essa diferença de culturas, né, em cada região, em cada cidade, às vezes. Se for na Itália, você tem um pão típico de Gênova, você tem um pão típico de Milão, e as coisas são respeitadas e se fazem aqueles pães ali. E a gente começou a ver como é que funcionava isso e por que desses pães. Por que que existe a focaccia em Gênova, por que que existe ciabatta em Milão, por que que existe baguete na França, ou por que na Alemanha os pães usam mais centeio. Né? E tem tudo a ver com a cultura do lugar, com a gastronomia, com os ingredientes que eles colocam à mesa, com a maneira de comer. Com a história, o momento na agricultura e várias coisas. Né? E muito interessante, ontem mesmo a gente estava comentando sobre isso, sobre a focaccia, que nós estávamos em Milão, o Camilo queria fazer focaccia com um amigo, ele falou, mas aqui não pode fazer focaccia, não é? Focaccia em Gênova. Ele falou, mas não vamos fazer, você sabe fazer focaccia? Sei, mas a gente não faz focaccia em Milão. Só em Gênova e no resto do mundo, né? Tirando Aí ele falou, a gente não pode fazer focaccia, só em Gênova. Não dá pra gente fazer, não. Vocês já trouxeram pães de todo mundo para cá? O que vocês já trouxeram, por exemplo? Olha, tem alguns pães que a gente fica doido para fazer, mas a gente não tem oportunidade. Porque falta o acompanhamento para esses pães. Falta um mercado que... Falta alguma coisa que tenha por trás, né? Enfim, a gente trabalha com pães hoje que são mais fáceis de se adaptarem à mesa do brasileiro. Entendi. Né? Então, com os ingredientes que a gente tem aqui, os tipos de queijo, os embutidos, as saladas, as coisas que a gente está habituado a comer, né? Então, tem pães que vão se dar bem com manteiga, com geleia, com queijos, outros que vão pedir um antipasto, um azeite, outras coisas assim, outros que são universais ao ponto de qualquer coisa você colocar neles fica incrível. Pães indianos, por exemplo. Por que os pães indianos normalmente são chatos? São aquelas coisas fininhas, como o norte da África, né? Eles não usam talheres para comer na mesa, então eles usam os pães para pegar no alimento e levar à boca. Então o pão ele tem essa função de pegar, por exemplo, pegar um legume, pegar um molho, pegar alguma coisa assim. Então ele leva o pão nessa história e vai à boca. Por isso que os pães são chatos. Não adiantaria um pão fermentado, tipo uma baguete e tal, porque não seria a mesma logística de ato ali, né? E aí, com isso, assim, você vai vendo que todos os pães têm uma história que é adequada àquela situação. Como é que vocês desenvolvem as receitas que vocês trazem aqui na companhia? João, normalmente nós usamos a palavra fórmula, ela se aplica mais à panificação, que também está mais ligada à química. Então nós trabalhamos com proporções e tudo. E processos de fermentação, então aeróbicos, anaeróbicos, todo aquele vocabulário que a gente estudou na química, né? E nós, é claro que existem fórmulas que já são tradicionais, como fórmulas de baguetes, ou que trabalhando com pães, inevitavelmente, a gente teria que apresentar baguetes que são Na verdade, incríveis. são fórmulas básicas e cada um que faz essa fórmula coloca ali algum ingrediente diferente. E que isso que é o legal. Isso que a gente pode ser o toque das mãos, pode ser o tempo, pode ser a maneira como você deixa essa massa fermentando. Ou seja, tem vários outros detalhes que vão além da mistura de farinha, água e sal, né, e fermento. Né? Exato. E além disso, claro, então tem fórmulas que já são como de uma baguete, que por mais que exista essa fórmula e essa maneira e que a gente identifica esse pão como baguete, cada um faz a sua, isso é o bonito da história. Tem outras que nós buscamos, o que nós buscamos realmente, não é isso, o que nós buscamos realmente são maneiras e técnicas de fazer pães, e com essas maneiras e técnicas a gente vai desenvolver os nossos pães. Então agora a gente pode ver alguns dos pães de vocês? Claro, isso que é a história, né? A ideia é essa, né? Bem-vindos! A gente continua na Compânio no próximo bloco. Não perca, porque também tem a receita do pão integral com castanhas.